Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No terceiro episódio da série Helicópteros Militares, falarei sobre o russo Mi-24 Indy, que de tão resistente e por possuir uma blindagem tão eficiente, foi apelidado de o blindado voador. É utilizado pelo Brasil desde 2010, onde é conhecido pela designação AH-2 Sabre. Nos anos 60, o famoso projetista militar russo Mikhail Mil estava convencido de que o futuro da guerra passava pela mobilidade aérea da infantaria no campo de batalha. Mil acreditava que os soldados deveriam ter a capacidade de se deslocarem por meios aéreos pelos diversos setores da frente de combate, mas para que tal fosse possível de forma segura, os helicópteros deveriam ser fortes, resistentes e principalmente blindados. E foi com esse conceito em mente que em 1969 a sua companhia, a Mil Helicópteros, apresentava ao mundo o Mi-24. Nessa época, a experiência norte-americana no Vietnã já tinha dado provas aos soviéticos de que helicópteros rápidos e bem armados eram um segredo para garantir a segurança e a mobilidade das forças terrestres. Por isso, o seu Mi-24, apesar de ter enfrentado alguma descrença por parte de oficiais mais antigos, acabou por ser aprovado em 1970, entrando oficialmente ao serviço da Força Aérea Russa em 1972, com a designação Mi-24A. Mas o seu perfil bem característico, composto por um cockpit em formato de bolha dupla, só surgiria no ano seguinte, através da versão D. Trata-se de um helicóptero multifunção que pode servir tanto para o transporte de tropas como para operações de ataque e suporte às forças em terra. De acordo com a doutrina soviética da época, o Mi-24 deveria aparecer de forma rápida na frente de combate, atacar o inimigo com as suas metralhadoras, canhões e foguetes e, em seguida, desembarcar no terreno pequenas forças de infantaria. A sua tripulação é formada por 2 ou 3 membros, o piloto, o artilheiro e um técnico, cuja presença é opcional. Pode transportar no máximo 8 soldados completamente armados e equipados, ou uma carga de 2.400 kg. Tem um comprimento de 17,5 metros, uma altura de 6,5 metros, pesando vazio 8.500 kg e com peso máximo de decolagem de cerca de 12 toneladas. Vem equipado com 2 grandes motores Izotov TV3 117, cada um capaz de debitar uma potência equivalente a 2.200 cavalos, suficiente para impulsionar o aparelho a uma velocidade máxima de 335 km por hora, com um alcance operacional de 450 km. As primeiras versões vinham equipadas com uma metralhadora rotativa de 12,7 mm, canhões duplos de 23 e de 30 mm, além de hardpoints capazes de carregar quase 3 toneladas em lança-foguetes, bombas e mísseis antitanque. É incrivelmente flexível com relação às armas que podem ser instaladas, desde foguetes S-24 de 240 mm até mísseis radiocontrolados do tipo 9K-114 Sturm, passando por bombas e minas. Uma das suas principais características é, sem dúvida, a sua blindagem, tornando o aparelho resistente a disparos diretos de metralhadoras de calibre 12,7, o mesmo calibre de metralhadoras pesadas como a M2 Browning. Até as pás dos seus rotores são blindadas, feitas de titânio, sendo assim super resistentes. Os vidros do cockpit são resistentes a disparos de baixo calibre e estilhaços, e o interior do aparelho é pressurizado, o que lhe garante um certo nível de proteção contra ataques químicos e biológicos. É um aparelho extremamente rápido e ágil, podendo ultrapassar com facilidade os 330 km por hora. Em velocidades acima dos 200 km por hora, as suas pequenas asas também contribuem para a sustentação do helicóptero.
Trata-se de um aparelho único no mundo, capaz tanto de transportar tropas como também de realizar destruidores ataques contra alvos em terra, ao mesmo tempo em que é seguro e robusto o suficiente para resistir a ataques de metralhadoras pesadas. Participou numa série de conflitos ao longo dos anos 70, mas destacou-se mesmo na Guerra do Afeganistão dos anos 80, recebendo ali o apelido de A Carruagem do Diabo. Como os rebeldes afegãos que lutavam pela queda do governo comunista pró-soviético utilizavam na sua maioria armas leves, o Mi-24 era virtualmente imune a esses ataques. Apoiavam o avanço das forças soviéticas pelo interior do Afeganistão, e a sua mera presença servia para afugentar os rebeldes, que sabiam que as suas armas eram inúteis contra a sua grossa blindagem. A arma antiaérea preferida dos Mujahideen eram metralhadoras pesadas .50, mas qualquer munição de calibre abaixo dos 23mm era insuficiente para causar danos significativos no aparelho. A situação só começou a mudar quando, a partir de 1986, os Estados Unidos começaram a fornecer mísseis Stinger terra-ar portáteis, suficientemente poderosos para derrubar um Mi-24. Entre 1977 e 2016, o helicóptero foi utilizado em mais de 31 conflitos armados ao redor do mundo, um número verdadeiramente impressionante. Entre 2010 e 2014, a Força Aérea Brasileira adquiriu da Rússia 12 aparelhos com a designação Mi-35M, conhecidos no Brasil por AH-2 Sabre, que nada mais são do que aparelhos da versão Mi-24V, nos quais a metralhadora rotativa de 12.7mm foi substituída por canhões duplos de 23mm. Os planos da FAB são de utilizá-lo em operações de fiscalização e reconhecimento na Amazônia, mas alguns problemas logísticos e burocráticos têm atrasado o recebimento de materiais de consumo e de reparo da Rússia. Esse atraso tem deixado alguns aparelhos no solo, uma situação que o governo russo já garantiu que tentará resolver no futuro próximo. Já foram produzidos mais de 2.300 helicópteros, a maioria dos quais para a Rússia, mas com centenas sendo operados neste momento por forças aéreas de muitos países. O Mi-24 é, sem sombra de dúvidas, um helicóptero espetacular, um autêntico blindado com asas, tanto a nível de proteção como de poder de fogo.